Mais uma quinta-feira aqui nós na Igreja do Senhor, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, a noiva do Cordeiro. E nós vamos iniciar o culto dessa quinta-feira. Você que vai nos assistir, que vai nos acompanhar nessa live, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você e sua família que vai nos acompanhar, aleluia. Que você seja tocado pelo poder do Senhor e a palavra do Senhor venha tocar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e você venha a buscar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo, nessa quinta-feira, aqui no Japão, onde está estabelecida a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aleluia, aqui em Hamamatsu, na província de Shizuoka, no país Japão. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar, em nome de Jesus Cristo. Já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a toda a nossa família linda e abençoada aí no Brasil. Glória a Deus, a todos os pastores e pastoras amigos que deixamos aí no Brasil, que o Senhor possa abençoar todos vocês e vocês possam pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, até que o Senhor Jesus Cristo possa voltar, em nome de Jesus. Cumprimento o Japão com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Konbanwa, aleluia. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe nossos amigos. Cumprimento nossos amigos, pastores e pastoras aqui no Japão, nossa comunidade brasileira. O Senhor abençoe a todos vocês, abençoe suas famílias, seus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento também Moçambique. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde a todos os missionários envolvidos no trabalho, aí as igrejas que estão aí em Moçambique, na África. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos acompanhando todo o trabalho de vocês aí. Que Deus abençoe grandemente. Estamos orando por todos vocês também, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento o meu querido amigo Lazimi, garoto maravilhoso, tem seu ministério. Que Deus abençoe seu ministério de jovens aí. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu já quero iniciar fazendo uma oração e depois nós já vamos meditar em Salmos 44, versículo 25, capítulo 44, versículo 1 ao versículo 26, estaremos meditando na palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é a porta larga, aleluia, glória a Deus. Vamos aprender com a Bíblia, aprender com a palavra de Deus, o que significa a porta larga, a porta estreita, a porta que Jesus abre, aleluia, glória a Deus. E vamos meditar todos juntos em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos e vamos pedir permissão ao Senhor para nós estarmos falando da palavra dele, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te damos, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui nós estamos reunidos, Senhor, junto com esse povo que vai nos assistir na live, que seja tocado pelo poder do Senhor, Pai. O Senhor venha nos permitir, Senhor, que nós venhamos a pregar a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor fale nos meus lábios, Senhor, meu Deus, porque eu sou o menor de todos aqui, aleluia, glória a Deus. É com muito temor e temor que eu prego o teu Evangelho, a tua palavra aqui no Japão, Senhor. Que todos possam ser alcançados, tocados pelo poder do Senhor, que a tua palavra, Senhor, meu Deus, venha alcançar todas as nações, Senhor, que vão nos assistir, que vão nos acompanhar nessa live. E o nome do Senhor venha ser glorificado para hoje e para todos sempre. Entrego tudo nas tuas mãos, Senhor, e me rendo ao Senhor em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos então, pega a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo e abre a Bíblia também, em nome de Jesus. Em Salmos 44, vamos ler para a introdução do culto, depois nós estaremos vindo para a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: apelo por auxílio divino ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos, e aos pais desses largueza,
Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque tu agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calçamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu não salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus não temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos largaste fora, nos expuseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos faz bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelha para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escarnios e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios e cabeça entre os povos. A minha ignomia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmargares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não os teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes o Senhor. Desperta, não nos rejeita para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está batida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Aleluia! Até aqui, em nome de Jesus Cristo, que chama atenção aqui a todos nós, é o título: apelo por auxílio divino. E é o que nós devemos fazer, apelar ao auxílio do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que Ele vem para nos salvar, que Ele vem para nos transformar, que Ele vem para nos dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Como nosso tema hoje é a porta larga, aleluia, e muitos estão entrando pela porta larga e não querendo entrar pela porta estreita, porque na porta estreita nós temos que entrar um por um, aleluia, e só tem um alvo, que é a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então aqui ele fala: ouvimos, ó Deus, com próprios ouvidos, nossos pais não têm contado o que outrora fizeste em seus dias. O Senhor fez muitas coisas no seu dia e faz até hoje, para você e para mim, e para todas as nações, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor de hoje, em nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1,
ao versículo 20. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo nessa quinta-feira. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Todos encontraram a primeira epístola de Paulo a Timóteo, seu querido filho. Aleluia. Prefácio e saudação. Vamos começar. Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Aleluia. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre as quais fazem ousadas asseverações. Até aqui vamos meditar do versículo 1 ao versículo 7, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo escreve para Timóteo, que era um dos seus sucessores, que seria mais para frente um dos seus sucessores, Timóteo andava junto com Paulo. Aleluia. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som aqui. Timóteo andava junto com Paulo da mesma forma como Eliseu andava junto com Elias. Aleluia. E aprendendo tudo aquilo, a palavra de Deus. Elias, que é do Antigo Testamento, que subiu com uma carruagem de fogo e passou o cajado para Eliseu. E da mesma forma foi Moisés. Aleluia. Moisés, que passa para o seu sucessor. Aleluia. Glória a Deus. Então Josué. E tudo isso vem na Bíblia fazendo com que todos participam dessa forma. Então todos nós líderes, somos líderes, que nós temos um tempo também para que nós ficamos na terra, para que nós ficamos no púlpito, para que nós ficamos na igreja, para que nós participamos aqui na terra, pregando a palavra, falando do Senhor, falando das obras de Deus. Então nós temos que ter um sucessor. Aleluia. Temos que ter alguém para dar continuidade no trabalho de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aqui Timóteo, Paulo escolheu a Timóteo e ele passa para Timóteo. Timóteo está lá em Éfeso e Timóteo está sofrendo já o ataque do que está acontecendo até nos dias de hoje, das falsas doutrinas. Aleluia. Dos falsos mestres. Todos nós estamos recebendo esse ataque já nos tempos de hoje, porque todos estão procurando mais a prosperidade e não tendo tempo para a vida espiritual. Então Paulo está escrevendo para o Timóteo, para que Timóteo não entre nessa linha e que ele venha exortar esse povo
e vem explicar, porque para que não haja uma fé com hipocrisia, aleluia, ter uma boa consciência, todos eles. Então ele pede para que ele venha, aleluia, a mostrar para eles que não existe fábulas, neologias, não existe nenhuma doutrina a não ser a doutrina da palavra de Deus. Isso você tem que aprender, isso você tem que guardar com você. Não existe outra doutrina, aleluia, no mundo espiritual, não existe outra doutrina no reino de Deus, e não existe outra doutrina. Nós temos que adaptar isso em nossas vidas, doutrina da palavra de Deus aqui na terra. Eu estou dizendo palavra de Deus, eu estou dizendo Bíblia Sagrada, a Bíblia que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus, aleluia, essa Bíblia aqui, que é a palavra, aleluia. Então nós temos que colocar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, da mesma forma que Paulo, quando foi levantado, que foi chamado ao encontro para ir no caminho a Damasco, e ele de repente tem um encontro com Jesus, aleluia. Ele que era perseguidor se tornou perseguido, e esse Paulo se levantou para pregar para os gentios, para mudar todo o pensamento dos judeus daquela época, que viviam só com Abraão, Moisés, no Antigo Testamento, mas teria que levantar um homem para que ele pudesse pregar para todos nós, para nos mostrar nas cartas paulinas, e da mesma forma que ele fez com Timóteo, aleluia, que seria o sucessor dele. Então, esse ministério de Timóteo começou a abalar a estrutura do próprio Timóteo. Paulo já não vivia, ele disse que eu já não vivo em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Então tudo que Paulo queria mostrar para Timóteo, para que ele ficasse firme, na palavra do Senhor, na doutrina de Deus. E assim somos nós que estamos à frente do trabalho, nós que estamos em cima do altar, nós que estamos, aleluia, pregando o Evangelho, devemos nos mostrar e nos levar esse temor para as nações, a humanidade, porque seguindo aqui o versículo 8, ele diz assim a respeito à lei e os seus objetivos. Vamos ver o que a palavra nos diz. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parasitas e matricistas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Está vendo aí? É o fruto da carne. É o fruto da carne que vai contra toda a doutrina da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é você ser justo, é você guardar, andar em paz e mansidão, andar na presença de Deus. Você não vai pecar de maneira nenhuma, porque quem faz morada no nosso coração, no nosso corpo, é o Espírito Santo de Deus. Então, você não vai ser um mentiroso, não vai ser um sodomita, você não vai ser um homicida. Para tudo isso tem a lei dos homens, mas também tem a lei de Deus, que pesa mais do que a lei dos homens.
segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito do qual foi encarregado. Segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito do qual foi encarregado. Fui encarregado. Vou ler novamente. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Aleluia. Glória a Deus. Então, muito de nós, nos dias de hoje, que fomos levantados, fomos chamados para pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, e andar na presença dEle, somos atacados, somos injuriados. Aleluia. O mundo nos oferece tanta coisa, mas nós não devemos praticar e nem participar das coisas impuras, do pecado. O que nós mais temos nos dias de hoje, o que mais nos oferece é isso. Fora os falsos profetas, falsos pastores que estão com carteirinha aí, gostam da carteirada, tudo carteira comprada e uma série de coisas. Ninguém fez um curso de teologia, ninguém fez um curso doutrinário. Aleluia. Então tem muitos espalhados por aí e querem passar isso para o povo. Aí passam do jeito dele, não passam conforme está escrito na palavra de Deus, conforme tem que ser passado, conforme tem que ser pregado, conforme tem que ser feito. Aleluia. Porque ele diz assim: a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Quando nós aceitamos a ficar à frente do trabalho, a ficar no púlpito, levando a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, tem que existir uma entrega. Tem muitos que querem ser pastores, tem muitos que querem ser bispo, apóstolo, né? Tem a moda, muitos querem título, mas na verdade a palavra do Senhor não tem necessidade de títulos. É isso que Paulo está tentando passar para Timóteo, para que quando você conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, você não quer nem título, você não quer nem aparecer, você quer saber. Aleluia. Quando o Espírito Santo toca em você e apresenta você para Jesus, você na verdade já nem vive mais nesse mundo. Você já quer partir para o reino. Aleluia. Primeiro, você já não tem medo da morte. Aleluia. Você já sabe que você vai ressuscitar com o corpo glorificado igual de Jesus, desde que você não participe desses pecados que nós acabamos de ler. Rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, né? Todos esses pecados, todos que é o fruto da carne, que nos leva ao pecado. Então ele está tentando falar para Timóteo. Ele diz no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha só o que ele fala nesse versículo 12 e 13. Paulo está testemunhando o que ele era antes, de repente ele mudou. É como o milagre da água para o vinho. Aleluia. Foi um milagre na vida de Paulo. 3 dias cego, depois que ele teve encontro com Jesus, com aquela luz. Eu creio que se nós também tivermos um encontro desse com Jesus, vamos ficar cegos na mesma hora. Aleluia. Não vamos aguentar, porque mesmo os hebreus que estavam andando com Moisés no deserto, eles queriam que falar também com Deus. Deus concordou, mas quando Deus desceu para falar com eles, aquela voz de trovão, eles não aguentaram, iam estourar os ouvidos deles. Aleluia. Então
Aqui não está sendo diferente. Não está sendo diferente. Então Paulo, quando teve encontro com Jesus, ele ficou cego 3 dias. Jejum e oração. Não comia, não bebia, 3 dias. E só ali orando, porque ele conhecia a palavra. E ali ele só orando. E ele fez uma promessa nessa oração, que assim que ele fosse curado, que ele ia servir a Jesus. Você vê como Jesus toca no nosso coração e muda. Muda toda a nossa... Até o nosso nome ele muda. Aleluia. É Jacó, mas agora você vai se chamar Israel. E assim por diante. Então ele muda todos os nossos princípios, nosso pensamento, nosso caminhar, nosso andar, nossa roupa. Muda tudo. Transforma você. E aqui foi o que aconteceu com Paulo. E ele está dizendo, ele está dando testemunho: sou grato para com aqueles que me fortaleceram, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando você se converte de verdade, que você aceita Jesus como único bem salvador da sua vida, batizado nas águas, você se torna uma nova criatura. Aleluia. Todo o seu passado já não existe mais, você se torna uma nova criatura. Você vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Que ali naquele momento que você foi batizado nas águas, você também recebe o Espírito Santo. E ali ele vai te ensinar, se você tiver em oração, intimidade com ele, ele vai te ensinar todo um caminho maravilhoso, tremendo, de paz, de mansidão, de cura, de libertação, de restauração. É isso que nos dias de hoje estamos precisando, e não deixamos nos enganar com as fábulas, com as doutrinas falsas. Não é verdade? Porque ele diz assim, veja bem: mas obtive misericórdia, pois o fim na ignorância e na incredulidade. Ele está falando que ele obteve misericórdia de Deus por causa da ignorância e da incredulidade. E muitos não estão crendo nos dias de hoje. Por quê? Porque nós estávamos ignorantes, mas agora não estamos mais, porque nós estamos ouvindo pregação, nós estamos participando da igreja, nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos transmitindo live, tem rede social, Facebook, Instagram, YouTube, todos eles falam da palavra de Deus, as pregações, tem Bíblia em vários idiomas, tem no nosso celular os aplicativos. E por que não participar? E por que não se preparar para o reino de Deus? É de graça. Sendo que por Satanás você tem que pagar. A droga você tem que pagar, a prostituição você tem que pagar, o cigarro você tem que pagar, a bebida você tem que pagar, tudo você tem que pagar. Você tem que pagar para ir para o inferno, para viver lá naquele lugar que é escuro, que não tem nada, aborrecimento, perseguição. Já basta as perseguições que nós temos aqui no mundo, quando nós estamos vivendo, as tribulações. Para que ir para lá? Para ficar no fogo eterno para o resto da vida? Não. Está na hora de nós acordarmos e usar a nossa sabedoria que Deus nos deu, e saber que se Ele que nos deu, se a sabedoria que veio do alto para nossas vidas, então nós somos pessoas sábias. Então nós vamos usar essa sabedoria para que nós possamos encontrar com Deus lá no reino dele. Aleluia. Então você e eu, que estamos ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, versículo 14 diz assim: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de total aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Ele está dizendo que ele foi salvo porque ele era pecador, e ele é um dos principais que foi regenerado por Cristo Jesus. E você que está nos assistindo, você já pensou isso? Já passou isso na sua mente? Ele regenera todos nós, ele transforma, porque ele é fiel. E a palavra, nada mais do que a palavra, irmão, é a Bíblia Sagrada. São 66 livros. Vamos ter tempo para ler, vamos ter tempo para nós estarmos meditando, vamos ter tempo para nós buscarmos. Nós temos tempo, sim. Nós temos 12 horas no dia, 12 horas na noite. Temos tempo para nós cuidar da nossa vida espiritual, para você entrar no reino de Deus. Porque você já sabe, quando você morrer, para onde que vai a tua alma. Tem muita gente que fala assim: eu não estou nem aí, morreu, acabou tudo. Não. Tem a sua alma, o espírito, que é tudo emprestado para você carregar nesse corpo de carne. Aleluia. Então procura esse Senhor Jesus Cristo, procura o nosso Senhor Jesus Cristo, conversa com o Espírito Santo, para ele abrir a sua mente, para que você cresça, para que você seja salvo. Aleluia, porque ele veio para salvar os pecadores. E Paulo está falando que ele é um dos principais. Versículo 16: mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aleluia. Quer dizer, Paulo foi levantado com o testemunho dele, com a misericórdia que ele recebeu. Ele saiu falando, saiu pregando a palavra, saiu falando de Jesus. Aleluia. Ele já tinha aprendido lá atrás com Gamaliel, um dos principais dos judeus, que dominava a Torá. Estudou com ele, fez o curso com ele, então ele sabia. Mas ele precisava de um toque espiritual, ele precisava de uma mudança espiritual, ele precisava de uma visão espiritual, do sobrenatural, um mistério de Deus. Foi aí que Jesus apareceu. Aleluia. E vou falar para você um testemunho que é maravilhoso você ter esse encontro, e é maravilhoso você buscar os dons do Espírito para você viver em paz, em mansidão, você e sua família, seus amigos, seus entes queridos. Você sabe disso. Você que está nos assistindo, que se é crente, que já participou, já esteve na igreja, ou está ainda, você sabe disso. Quanto mais você buscar, quanto mais você ler a palavra do Senhor, quanto mais você meditar na palavra do Senhor de noite, você vai se dar bem. Foi isso que Moisés falou para Josué. Deus não interviu no meio, para que se desse bem, que era para meditar na palavra de dia e de noite. Não é assim? E para nós não custa nada, para você que está nos assistindo, não custa nada você meditar na palavra. Não tenha medo. Tira um tempinho, medite na palavra, busca na palavra, se envolva com a palavra e guarda a palavra. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vai ter uma transformação completa, maravilhosa, assim que aconteceu conosco. Aleluia. Nós amamos pregar a palavra, falar da palavra, passar para as pessoas a palavra do Senhor, falar de Jesus. Glória a Deus. Paulo falou num instante assim: viver em Cristo, morrer é lucro. Primeiro ele fala: eu ando com a mente de Cristo, eu já não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Olha só o que aconteceu com Paulo.
E depois em seguida, ele fala assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Já tinha certeza. Paulo já morreu e tinha certeza da ressurreição dele. Olha aí. E tem uma passagem que ele fala assim: combati o bom combate. Quando ele foi decapitado, aleluia, lá em Roma, combati o bom combate, agora eu vou buscar a coroa da glória. Não sentiu nada. Igual o primeiro mártir que foi Estevão, que assim que ele foi apedrejado, ele estava pregando para os judeus, saduceus, fariseus. Como a sabedoria era muito grande, o Espírito Santo usava muito ele. O que aconteceu? Pela inveja, aleluia, foi apedrejado. Mas ele olhou para o céu, ele viu Jesus levantado do trono para receber ele. Jesus está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele se levantou para receber a Estevão, o espírito de Estevão, a alma de Estevão. Vem, meu filho, vem. Ele abriu e falou: eu estou enxergando o Senhor. Aleluia. Nós não vamos sentir nada do que acontecer conosco na morte. Absolutamente nada. Aleluia. Continuando, versículo 17: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso que quando você começar a buscar, você vai entender o que... Quando você começar a ter intimidade com a palavra, com o Espírito Santo. Aí você pergunta: pastor, como assim intimidade? Você não tem uma intimidade com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu filho? Você não tem uma intimidade? Você não conversa assuntos com ele? Você não bate um papo com ele? Você não fala com ele? Intimidade é isso. Você sente, tem intimidade. Você não precisa falar palavras bonitas para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. Não. Você tem que só abrir o coração. Quando você tem a intimidade e anda dentro do fruto do Espírito, deixa o fruto da carne de lado e o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, versículo 20, 21, 22, Gálatas 5, capítulo 5, procura lá, depois você dá uma lida, o que é o fruto do Espírito e o fruto da carne, o que você não pode fazer, o que você pode fazer. Aleluia. Então esse versículo 17 diz assim: assim é o Rei eterno. O Rei eterno quem é? Jesus Cristo, imortal e invisível, que ele ressuscitou no terceiro dia. Ele é invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. É os três num só. Isso aqui é maravilhoso. Nós lemos e sabemos que também vamos ser imortais. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então carrega isso no teu coração. É pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, aconteceu isso tudo com Jesus há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Paulo escreveu também nesse tempo. Aleluia. Os apóstolos que foram mártires nesse tempo. E hoje nós estamos aqui, de 2000 anos atrás para cá, hoje nós estamos aqui falando deles, que deixaram para nós um legado. A palavra de Deus, que salva, que muda, que transforma, que restaura. Procure essa palavra. Procure o Senhor. Vá buscar. Aleluia. Aí Paulo continua falando com Timóteo. Olha só, Paulo continua falando para Timóteo do bom combate. Paulo diz assim para Timóteo: esse é o dever de que te encarrego,
Ó filho Timóteo, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Glória a Deus, é o bom combate. Irmãos, nós temos combate todos os dias. Todos os dias você percebe, você que está nos assistindo, você percebe que nosso combate é todo dia. Sair para o trabalho, pegar o carro, vai para o trabalho, pegar a bicicleta, pegar o ônibus, pegar o metrô aí no Brasil, aleluia. É todo dia um combate. Vai lá no trabalho, fica 8 horas, 9 horas dentro do trabalho, aqui também no Japão. É todo dia um combate. Você não sabe o que pode acontecer nesse trajeto, você não sabe o que pode acontecer na hora que você acorda de manhã, você não sabe quando você volta, retorna. Basta nós estarmos vivos, o que pode acontecer. Mas aquele que vive, aquele que é imortal, aquele que é o Deus único, aquele que é o Rei eterno, Ele nos guarda, Ele nos protege, principalmente quando você entra na intimidade com Ele, principalmente quando você faz a vontade dEle. Aleluia. Esses 2 dias atrás aqui nós tivemos um livramento que Deus nos deu aqui, que estava muito obscuro o negócio, estava meio que não resolvia, meio que mais ou menos que nós não sabíamos o que poderia acontecer, o que não aconteceu. A família orou, a família toda orou, entrou em oração, mas foi revelado assim, olha, num foguete só. Levantou uma pessoa que não tem nada a ver com igreja, nada a ver com nada, para nos revelar o que aconteceu. Pronto, foi resolvido. Então, quando você entra na intimidade com Deus, com esse imortal, esse Rei eterno, que é invisível, mas é um Deus único que honra todos nós, e é o nosso Pai, e Ele nos chama de filho, aleluia. É esse Deus que quer cuidar de você, é esse Deus que cuida de todos nós, é esse Deus que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, pelo nosso pecado, porque senão Ele já tinha fulminado todos nós, como Ele fez lá no dilúvio. Fez um acordo com o homem que nunca mais ia terminar em água, mas Ele não fez um acordo que não ia terminar em fogo. Sodoma e Gomorra Ele terminou em fogo. E aí? De Malaquias ao Novo Testamento de Mateus, Ele ficou 400 anos em silêncio. Deus ficava em silêncio. Da mesma forma que Ele fez lá em Levítico, de Levítico até Samuel, 350 anos em silêncio. Sabe o que é isso? Em silêncio. E nesse meio apareceu um monte de profeta falso, um monte de doutrinas falsas, de deuses falsos. E quando vem já João Batista, que já veio no Novo Testamento, já vem lá em Mateus, já vem João Batista para abrir o caminho para aquele que ia pisar, aleluia, lá em Gênesis 3,15, o filho da mulher que ia pisar na cabeça da serpente, e ele feriu o calcanhar dele, aleluia. Quando vem, aí começa o Novo Testamento. Mas precisou fazer o quê? Deus precisou fazer o quê? Mandar o teu filho, unigênito. Alguém tem que descer lá para mostrar para esse povo quem somos nós e quem são eles, que é a imagem e semelhança de todos nós. E você que está nos assistindo é a imagem e semelhança de Deus. Se você entender isso, colocar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, se você entender isso e não perder tempo a partir de hoje,
você vai debruçar na palavra de Deus, você vai começar a buscar, a entender o que o Senhor quer fazer na sua vida, o que o Senhor tem para você. Todos nós temos o plano e o propósito de Deus em nossas vidas. Então você tem que descobrir qual que é o plano e o propósito. Às vezes você está batendo na mesma tecla, quebrando a cabeça, tendo só problema, você só fala todo dia de problema, de problema, de problema, você só fica no pessimismo, você não tem um otimismo, porque ainda você não entendeu que o plano e o propósito de Deus, que você ainda não descobriu para você, porque o espírito e a alma que está dentro de você é de Deus, não é do Satanás, não é do diabo. E quando você vai servir o diabo, quando você vai servir outros deuses, Deus fica triste, mas Ele deixa você ir lá quebrar a cara. Aí você vai lá, experimenta, quebra a cara e vê que é nada disso. Quando Satanás quiser a tua alma, aí você corre para Deus. Aleluia. Então é algo que nós temos que aprender, para que nós não precisamos passar por isso. Deus está escrevendo. Paulo está nos ensinando, mostrando para Timóteo, escrevendo para Timóteo como deve se comportar o crente, como se deve fazer para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus e a graça de Deus, que nós já temos. Como que nós vamos manter essa graça, que é de Jesus Cristo? Pede o que queres que eu te faço, no meu nome, Jesus falou. Então é hora de nós começarmos a usar a nossa inteligência espiritual que Deus nos deu, para que nós possamos ter um bom combate. Olha aqui o que ele diz aqui no versículo 18: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Aleluia. Se você naufragou na fé, na hora do bom combate, volta. Jesus tem misericórdia. Você que saiu da igreja, você que largou o cargo, você que largou de pregar a palavra de Deus, pastor, você naufragou na fé. Você, obreiro, presbítero, diácono, bispo, até apóstolo, aleluia, você naufragou. Você que era membro da igreja, assíduo, buscava, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, naufragou na fé. É hora de voltar. É hora de restaurar tudo isso aí. É hora de voltar para o Senhor, abraçar o Senhor novamente. Ele é misericordioso para pregar, para perdoar todos os seus pecados, e você voltar e renovar tudo isso com o Senhor e fazer uma nova vida, uma nova história, deixar um novo legado no seu país, na sua família, nos seus familiares, nos seus entes queridos, na sua fábrica, no seu trabalho, aonde você estiver, um novo legado da presença de Deus. Aleluia. Você tem que manter uma boa consciência. Não pode rejeitar a consciência. Deus que nos deu essa consciência, nós temos que viver e andar com a consciência de Cristo. É momento, é histórico, é sobrenatural, é mistério. E é maravilhoso, é tremendo. Nós vivemos dessa forma. Porque ele fala aqui no versículo 20, com quem aconteceu isso? Aleluia. E dentre esses se contam Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aleluia.
pessoas que vivem blasfemando. As pessoas que blasfemem é porque o Satanás está atuando na vida dela. Aleluia. É o que Paulo está falando aqui. Esse Emeneu, esse Alexandre, ele já entregou logo nas mãos de Satanás para serem castigados, porque às vezes precisa de um castigo para a pessoa acordar, né? Acontecer alguma coisa para a pessoa acordar, né? Que aí ela vai vir pela dor, quando ela perceber, né? Não que nós queremos que aconteça tudo isso com você, mas muitas vezes acontece porque eu vim pela dor. Então, eu que vivia desde meus 7 anos dentro de igreja, coroinha de igreja, aleluia, sempre andei com igreja, sempre andava com a igreja, de repente na adolescência começa a desviar, aí depois um pouquinho mais, aí desvia tudo, mas aquilo fica, aquilo está dentro do teu coração, dentro da tua alma, do seu espírito. Deus já está mirando, deixa você à vontade, você vai, e a hora que Ele pega mesmo e transforma, e muda tudo. E eu não quero outra vida, quero estar sempre na presença de Deus, e quero ressuscitar com Ele. Aleluia. Então você também abre o teu coração para isso, em nome de Jesus Cristo. Até aqui essas explicações que Paulo está falando com Timóteo, que serve para você também, eu peço para que você agora, para nós estarmos entrando dentro do estudo, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, para nós começarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14. Vamos ler. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus, as duas estradas. Aleluia. Nós estamos falando da porta larga, tá? E muitos que estão na porta larga. Então ele está dizendo aqui, as duas estradas: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aleluia. Aqui está as duas estradas, a porta larga e a porta estreita. Você escolhe, né? Tem um livre-arbítrio para que você venha escolher a porta. Eu escolhi a porta estreita, aleluia, que leva na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, para nós estarmos todos na presença de Deus. A porta larga vai levar você à perdição, vai levar você ao pecado, vai levar você a satisfazer só aquele momento, aquele instante. Agora a porta estreita não, vai levar à vida eterna, né? Vai levar a satisfazer espiritualmente, você vai andar justo na presença de Deus. Aleluia. Abre lá para mim em João 10, 9. João 10, 9. Glória a Deus, todos encontraram? Você que está nos assim também? João 10, 9. Diz assim a palavra do Senhor. João 10, 9 diz assim a palavra do Senhor: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. A palavra do Senhor é que diz, e aqui João está escrevendo que Jesus é o bom pastor, e ele fala, eu sou a porta. Quer dizer, ele fala, eu sou a porta. Então, é ele a porta, é determinado, é assinado e carimbado pelo Deus Todo-Poderoso, porque ele venceu na cruz o nosso pecado. Aleluia. Então, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, quer dizer, você, eu, toda a humanidade, se alguém entrar por mim, será salvo. Então nós temos que andar com a mente de Cristo, nós temos que, por isso que Paulo falou, viver a Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Não vivo mais em mim, Cristo vive em mim.
É por causa disso aqui, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus. É isso que nós temos que aprender e começar a praticar. Aleluia. Vamos lá agora em Apocalipse capítulo 4. Para nós vermos o que fala lá nas visões de Paulo, de João, que estava na ilha de Patmos. Aleluia. Estava na ilha de Patmos, recebe as visões de Apocalipse para os nossos tempos, né? Para os nossos tempos, até de hoje, nossos tempos. Está tudo apocalíptico. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Todos encontraram? Apocalipse é o último livro. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Quem falou com João aqui na visão? Quem era a porta? Jesus Cristo falou com ele, visitou ele na ilha de Patmos. Aleluia. Pessoalmente ele visitou. Pessoalmente ele falou. É a visão do trono de Deus. E é interessante porque tudo isso aqui que você está lendo, que foi feito, que a visão veio para João na ilha de Patmos, é o que está acontecendo, irmãos. Olha só, depois destas coisas, nós pregamos a palavra. Olhei e eis não somente uma porta aberta. Tinha uma porta aberta na visão. Quem é a porta? Jesus Cristo. Estava aberta para ele. No céu, como também primeira voz que eu vi. A voz de quê? Como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aleluia. Ei, você sabe o que vai acontecer amanhã? Não, né? Então só a porta que sabe, só Jesus. Então vamos ficar firmes na presença de Deus e fazer a vontade dele. Aleluia. Até aqui em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos por essa palavra, pela revelação dessa palavra que tocou em nosso coração e nos ensinou, Senhor, para sermos, meu Pai, como Paulo, como Timóteo, homens de Deus que escreveram na palavra do Senhor, que escreveram a Bíblia, Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos estar pregando, ensinando, mostrando, Pai, o caminho, a verdade, a vida, a porta que é o Senhor, Pai. O Senhor está à porta e bate. Quem abrir a porta, o Senhor vai entrar junto com eles e vai ceiar com cada um deles, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, esse privilégio de estar pregando a palavra do Senhor aqui no Japão. Esse privilégio nós podemos falar da tua palavra, Senhor, e essas pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor, com esse ensinamento da tua palavra, para que eles vivam, Senhor, meu Pai, e meditem na palavra, e guardem a palavra, Senhor, e andem na palavra, meu Deus. O nosso desejo, nossa alegria, Senhor, é que eles sejam salvos, é que eles venham ressuscitar junto com todos nós, Pai, no último dia, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que nós falamos ou fizemos, Pai, que desagradou o teu coração, Pai. Nos dê um coração lavado e remido no sangue do Cordeiro, um coração cheio do teu amor, do teu Espírito, um coração direcionado somente à porta que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai.
aleluia. Nós aguardamos, Pai, Senhor, nós guardamos a Tua volta, Senhor. Estamos aqui, Senhor, em amor, em fé, em esperança, em perseverança, em obediência, Senhor, à Tua palavra, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Que todos possam ser tocados e abençoados pelo poder do Senhor, Pai. Nós oramos por aqueles que estão doentes, Pai, por aqueles que precisam de milagre, por aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, nos leitos da UTI dos hospitais, Senhor. Toca com o Teu poder, Pai. Estende as Suas mãos a essas vidas, estende as Suas mãos aos Teus filhos, ó Pai. Estende as Suas mãos, Pai, aos Teus filhos, Pai, para que eles sejam curados e transformados pelo poder do Senhor. Nós pedimos, meu Deus, pelo Samuel, Senhor. Toca com o Teu poder, Pai, sobre a cabeça dele, Senhor. Tira esse tumor, remove esse tumor, Pai, para que ele cresça no nome de Deus, cresça um homem na Tua presença, Senhor. Toca também no Tiago, Senhor, nos rins dele, Senhor. Abençoe o Teu filho, cura Teu filho pelo poder do Senhor, Pai. Toca também nas minhas, Pai, nessa mulher, Senhor, meu Deus, que foi determinada, Pai. Meu Deus, essa Filipina, Senhor, que tem um tumor na cabeça, toca o Teu poder sobre a cabeça dela. Remove esse tumor, Pai, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E assim muitos, Pai, que nasceram, muitos que estão com esse problema, Senhor. Muitos que estão, Pai, meu Deus, que às vezes é da medicina, a medicina não alcança, os remédios não alcança, mas o Senhor é um Deus que pode curar, o Senhor é um Deus que pode estender as mãos, e essas vidas possam ser curadas, possam receber um milagre do Senhor, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos por essas vidas. É em nome de Jesus que nós pedimos por essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias, que o Senhor estenda as mãos, abençoe tudo aquilo que estão orando, pedindo ao Senhor, Pai, que venha se realizar na vida deles. Uma porta aberta, uma cura do ente querido, Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, aquilo que os teus filhos estão precisando, necessitando, Pai. Aqueles que estão necessitados, Senhor, que sofreram no terremoto, que sofreram, Pai, no maremoto, que sofreram nas enchentes, Senhor, que perderam tudo, Senhor, meu Deus. Que ele venha ter restituição do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E todos possam saber e olhar para o Senhor, olhar para a cruz, Senhor, e se arrepender, meu Deus, e voltar para o Senhor, Pai, e fazer a Tua vontade e o Teu querer, assim como nós estamos fazendo, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe e proteja cada um deles, Pai. Essa nação, Senhor, que o Senhor venha tocar sobre os japoneses, venha tocar sobre as autoridades, para que eles venham abrir o coração para o Teu Evangelho, para a Tua palavra, assim como todas as nações, Senhor. Nós oramos pela África também, por aquelas crianças que estão ali, Senhor Deus, passando necessidade, aquelas famílias, Senhor, e ali oramos pelos missionários que estão ali, que eles sejam abençoados, que eles recebam, Pai, os recursos, Pai, das igrejas, que recebam os recursos das empresas, meu Deus, para que possa sustentar aquele povo, em nome de Jesus Cristo, um povo sofrido, Senhor, assim como todas as nações, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende as mãos, já vou ministrar a bênção apostólica, vamos encerrar o culto, já passamos 4 minutos, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Pai, o Altíssimo, aleluia, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos vocês. Até sábado às 8 horas da noite, com um novo culto, com a palavra poderosa. Deus abençoe a sua família, os seus caminhos e te proteja em nome de Jesus. Tchau, beijo no coração.